Pessoal, seja bem-vindo, vem comigo, você que está procurando uma oportunidade única aqui na região do Jago, Tamoios, segundo distrito de Cabo Frio. Quero te apresentar a casa com terreno maior que você vai ver hoje. São 700 metros de terreno, uma casa de 2 quartos, sendo uma suíte que dá para 2 ruas. Mostra ali aqui a principal do residencial e ali a outra rua que dá na rua de trás, piscina de 6 metros. Você que trabalha de home office, um quartinho lá separado para você, agora vamos trabalhar com a imaginação. Imagina seus filhos aqui agora jogando bola depois de cansado, pulando naquela piscina. Por 350 mil, vem trazer a casa com terreno maior, mais barato que você vai ver. Eu sei, vocês estão doidos para ir pro vídeo. Mas lembrando, você que ainda não é inscrito no meu canal, se inscreva, ativa o sininho. E agora vamos para a parte que mais você gosta. Bora pro vídeo.